amado Padre Rosimar, nosso querido pároco, zeloso, dedicado aos seus trabalhos, queridos catequistas e catequizandos, comunidade dos surdos, povo de Deus aqui presente, queridos internautas que acompanham esta Santa Missa, especialmente os idosos, doentes, pessoas que já não podem mais se dirigirem à igreja para a Santa Missa, em razão da precariedade do seu corpo, da sua saúde. Todos nós precisamos estar preparados para enfrentarmos o tempo da nossa velhice, aqueles que tiverem a graça de chegar à velhice, as enfermidades e limitações. O nosso corpo, ele deve ser sempre resignado, pois vive a fragilidade. E a alma, que é esse espírito que somos nós encarnado nesse corpo, deve ser a força e a substância para dar ao nosso corpo o fim que agrada a Deus. Muitas pessoas se deixam levar pelo corpo e não pelo espírito. Nosso corpo é falho. Nosso corpo pode se tornar também uma fonte de pecado. Daí a necessidade da nossa espiritualidade, da nossa alma, da nossa racionalidade, vontade, liberdade, dar ao corpo o seu devido fim. O corpo é importante, extremamente importante, até porque ele vai ressuscitar no final dos tempos. Dentro disso, nós somos chamados a viver a vigilância. Porque não é o corpo que peca, é a nossa alma. Se o corpo descamba para os pecados capitais, para os vícios, a culpa não é do corpo, mas é da alma inteligente, que olhando para Jesus, que é o centro da nossa vida, sabe dar um direcionamento de sabedoria à maneira de viver. A primeira leitura de hoje nos fala da sabedoria, no livro sapiencial que tem o mesmo nome. E aqui a sabedoria é tratada como uma senhora, como uma mulher virtuosa. A sabedoria, ela não é adquirida no livro, na universidade, na escola. A sabedoria é adquirida do alto. É um dom do Espírito Santo. Para vocês que hoje recebem a crisma, a sabedoria é um dom do Espírito Santo, é um carisma do Espírito. A sabedoria nos ajuda a fazer os diagnósticos da nossa vida espiritual. E um cristão, um bom católico, deve ser como essas virgens prudentes do Evangelho de hoje, que vai ter sempre na sua ânfora o azeite com fartura. Esta parábola, ela é contada por Jesus a partir de um contexto matrimonial do casamento judaico do primeiro século, em que havia as virgens, que seriam uma espécie de damas de honra do casamento para nós hoje, que entravam com a noiva, aquela futura esposa, que seria depois desposada pelo seu esposo. Então, a parábola é dentro desse contexto.
E aqui nosso Senhor quis vislumbrar para nós as virgens prudentes e as incautas, as virgens imprudentes ou tolas. As prudentes levaram o azeite com fartura, porque não sabia a que horas chegaria o noivo. Poderia ser no começo da noite, no meio da noite ou na madrugada. As imprudentes pensaram: a gente não precisa levar muito óleo, ele vai chegar no início da noite. Se faltar, a gente pega emprestado com as outras. Mas ocorre que o noivo demorou a chegar, tardou a sua chegada. As virgens tolas logo viram a chama da candeia apagar. E elas, ao contemplar aquela realidade, pensaram: como nós vamos entrar para as bodas, para as núpcias? Que jeito! Vamos pedir emprestado azeite às prudentes, que disseram: não, vá a algum lugar aí comprar. Enquanto elas foram, o noivo chegou, entrou para o festim matrimonial, fecharam-se as portas, e quando elas chegaram e bateram as portas, os comensais dizem: agora não, o noivo não as recebe mais. Santo Agostinho vai dizer nos seus comentários bíblicos sobre esta passagem que este óleo, ele expressa as nossas boas obras. O cristão, o católico, é chamado a viver as boas obras. Mas quais são as boas obras? São as virtudes. Mas como que eu faço para ser uma pessoa virtuosa? Você tem que querer. Você precisa ter o azeite. Precisa ter a candeia acesa, com este azeite bom do desejo de fazer o bem, de viver as virtudes, de ser uma pessoa que agrada a Deus. Ah, mas eu sou tão fraco, o mundo me persegue. Quem não é fraco? Todos nós somos. Mas eu posso contar com a ajuda do noivo, o Espírito. O Espírito Santo é que nos ajuda. Por que nós católicos rezamos todo dia: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis? Porque nós sabemos que somos fracos, que somos incompetentes, humanamente falando, para alcançarmos a graça, para fazermos a vontade de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. O bom católico está sempre com a ânfora do azeite cheia de boas obras, de boa vontade, fugindo aos vícios, fugindo aos palavrões, fugindo à ignorância, à brutalidade, às tentações da comida, às tentações do sexo, da pornografia. Uma pessoa pornográfica, ela perde o azeite. Perde totalmente. Pessoa que está na pornografia não aguenta meia hora no Santíssimo. Não aguenta rezar. Porque a pornografia é um vício. É uma desgraça, é uma obra do demônio, da pomba gira. Que leva a pessoa à escravidão da carne. E é muito triste isso. A pessoa não consegue orar, não consegue amar. Há um cansaço causado pelos pecados do sexo. E a pornografia, ela é uma droga medonha. A pessoa encegueirada nisso vai perdendo o elan, perdendo a graça de rezar, passa a ter preguiça de vir à missa,
durante a missa é abrindo a boca o tempo todo, é dormindo, não consegue lembrar um canto que foi cantado na missa, não consegue lembrar o Evangelho, porque a mente está totalmente obnubilada pelo pecado. Fechou. Não entra a graça. O azeite secou. A candeia queimou o pavio. Não tem mais luz. Assim é o católico que não vigia. Que não vigia no seu casamento, no seu trabalho, que não vigia na sua família, no relacionamento com os outros. Falta de vigilância. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Isso é muito difícil. Não é fácil adquirir a fortaleza dessa vigilância, mas não é impossível. Se nós, bispos, sacerdotes, que temos mais oportunidade de ler essas coisas, se nós caímos, se nós também somos fragilizados, imagina as pessoas que às vezes não têm um conhecimento mais profundo da Bíblia, precisa vigiar. É claro que na paróquia nós temos pessoas analfabetas que são mais santas do que o Papa, mais santas do que qualquer cardeal da igreja. Eu acho que minhas duas avós, a materna, Dona Benedita, e a paterna, minha avó Dorvina, as duas são bem mais santas do que todos os bispos e cardeais que eu conheço. E mais santas do que os padres que eu conheço. Pessoas que realmente foram massacradas pelo sofrimento da vida e nunca perderam a esperança. Nunca deixaram de rezar. Simples. Uma era analfabeta. Mal sabia escrever o nome, porque meu avô tinha o nome dela escrito, colocava na frente e ela ia copiando o nome. A outra sabia ler e escrever. Mas pessoas muito simples, orantes, extremamente honestas, extremamente amorosas, extremamente respeitada pelos filhos. Porque a autoridade espiritual vem do azeite. Se você tem azeite na ânfora, a candeia vai estar sempre acesa. E esse azeite é as boas obras. Pessoas que não pecaram por pensamentos, palavras e obras, viveram essa beleza da fé, como mãe, como esposa, como viúva, no sofrimento, na dor, mas ali na esperança. Nunca deixou de esperar pelo esposo eterno, que é Cristo. A santidade vem daí. E a santidade, ela vem de uma conversão permanente. Fazer a crisma é receber o Espírito Santo para você nunca perder o caminho da conversão. Conversão no latim, cordare, dar o coração. A quem? A Deus. Nós precisamos muito pensar numa virtude de Nossa Senhora, que o Espírito Santo desenhou no coração dela, e também de Jesus, a humildade. Cristo é Deus. Deus não tinha necessidade de encarnar num corpo nosso, de sofrer, de ser pregado na cruz. Deus morrendo na cruz, derramando seu sangue. Jesus não tinha necessidade disso, mas é a humildade de Deus, que desceu da sua condição divina para assumir a nossa precariedade humana. E Nossa Senhora da mesma forma. Uma menina pura.
Eu não sei se Nossa Senhora sabia que ela era imaculada, mas eu penso que ela rezava muito a Deus agradecendo por não ter as tentações que uma jovem tem. Até porque naquele tempo, no mundo judaico, muito sério, as famílias muito corretas, aquelas mães como Santana, que foi a mãe de Nossa Senhora, que tinha a ânfora cheia de azeite esperando por Deus, pelo Messias, as meninas eram muito recatadas e ensinadas nos seus deveres femininos e longe das tentações e das coisas mundanas. Mas Nossa Senhora era diferente, porque ela não tinha maldade no coração, porque ela é imaculada. E a Virgem Maria, ela é carregada pela humildade. Ela mesmo, quando reza o Magnífica, diz: humilde serva, a humilde serva. Isso não é fácil, que eu estou falando para vocês que eu não vivo. Estou tentando. Que a coisa mais difícil é pregar. E eu tenho que falar para vocês que o que eu prego para vocês não significa que eu vivo isso tudo, não. Estou pregando primeiro para mim, que sou miserável pecador. Muito miserável, mais miserável que quase todos vocês aqui. Não é fácil entrar no caminho da perseverança e da vigilância. Vigiar pelo Senhor que vem. Tem tanta coisa que suja a candeia, que apaga o fogo da lamparina. O mundo. Se o Espírito Santo sopra em nós os dons, humildade, as virtudes, a vigilância, o mundo sopra em nós a desgraça, o pecado, a miséria. O mundo é perverso. Não é à toa que Jesus fala: o mundo jaz sob o poder do maligno. O mundo é instrumento do demônio para tirar a nossa fidelidade a Deus, para tirar a nossa vigilância e desviar os nossos pés do caminho estreito de nosso Senhor, que é o caminho da paixão, o caminho da entrega, o caminho da imolação. A gente pode pensar em Santa Teresinha do Menino Jesus, que se imolou por Deus, tão jovem, mas com a fé tão adulta, uma virgem que tinha o óleo com fartura, o óleo da perseverança. Como os grandes santos e santas da nossa igreja. E para vocês que hoje recebem a crisma, muitos de vocês são jovens, tem também pessoas adultas, mas sobretudo para os jovens, vocês têm que ter cuidado com a ventania do mundo. Muito cuidado. Porque a ventania do mundo, ela traz as drogas, traz a pornografia, traz a pedofilia, traz a desobediência aos pais, a desobediência à igreja, traz a vaidade, a prepotência, traz a carne e não o espírito. E quem vive segundo a carne, vive para o mundo. O mundo é uma canseira, porque as coisas do mundo são passageiras. O prazer, a satisfação carnal, gente, ela é curtinha. É igual coice de porco, pequena. Vamos pegar aqui um viciado em cocaína. Ele sabe que está matando a vida dele. Usa cocaína na veia, aí fica eufórico. Usa na carreirinha, aí fica doido, achando que todo mundo está perseguindo a ele. Esconde debaixo da cama com medo da polícia. É aquela loucura. Quando ele passa do efeito, ele fala: eu preciso largar isso. Aí a mãe fala, o povo fala, leva para casa de recuperação.
E ele coloca o propósito: eu preciso largar. Mas ele esquece do vento do Espírito de Deus e começa a ter saudade do vento do mundo. O vento do Espírito desce sobre nós e nos marca com o céu. O vento do mundo passa sobre nós e nos marca com o carvão pestilento do pecado. E o diabo começa a soprar no seu coração: lembra, quando você usava as drogas, você não ficava tão triste como você está. Você entrava no outro mundo. E aí aquela música do Padre Zezinho: se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar. O que ele tinha que fazer? Vá de retro, Satana, vá embora, diabo, saia. Eu quero o vento do Espírito. Mas não, ele não manda embora, o vento entra e ele cai. Nunca levanta. É a situação triste do pecado. É igual você, marido bruto, sem educação, que grita com sua esposa, com seus filhos. Igualmente você, mulher bruta, sem educação, grita com os filhos, grita com o marido. Isso é um vício. Isso é ventania do mundo. Resolve nada. Vocês que gritam em casa, resolve alguma coisa? Me prove se resolve. Só cria angústia. Coloca defeito nos filhos. Tira a unção dos filhos, porque os filhos sabem: meu pai e minha mãe só sabem gritar. É uma ventania. Muito vento, pouca chuva. Pronto. Sabe que é só gritaria ao vento. Que tristeza. Nós não podemos ser pagãos dentro da igreja. Nós precisamos ser cristãos, queridos crismandos. Para isso é preciso acolher o sopro do Espírito Santo e não a ventania do mundo. O mundo lá atrás, e nós cristãos na frente na fé. O mundo não tem fé. O mundo vai lá atrás a pé, e nós aqui na frente na fé. Nós não queremos fazer aliança com o mundo, com esse mundo torpe. A gente anda às vezes à noite aqui em Planaltina, eu fico penalizado de ver os jovens perdidos. Vou rezando, o Reginaldo sabe disso. A gente encontra essas pessoas fazendo programa de sexo, aí tudo mal vestido, debaixo das mangubas, aí esperando programa. Que tristeza. Eu sempre oro: meu Deus, que um dia essa pessoa encontre alguém para evangelizá-la. É que eu me lembro de um caso, ali para a região de Aparecida, Taubaté, tinha um pregador muito hábil. Um homem de grande poder no Espírito. Não sei se ainda é vivo, mas eu acho que sim. Ele tinha um Fusca. Aí um dia ele parou, tinha duas prostitutas, mal vestidas, esperando os homens para fazer o programa e para vender o corpo. E ele começou a falar de Jesus para elas. Elas ficou olhando na cara dele e falou: vai embora, você está atrapalhando o nosso programa. Ele não quer te ouvir não, some. Expulsou ele. Ele entrou no Fusca e foi embora. Ele falou: eu vou voltar. Aí voltou, só tinha uma. Oi, quanto que é o programa? De 1 hora. Tanto. Entra. Parou na praça da igreja, de frente ao cruzeiro. Começou a falar de Deus para ela. Ah, não vim aqui para... Não, eu não vou ter relação sexual com vocês. Eu comprei a sua hora e esta hora você tem que ficar comigo e escutar o que eu vou te falar. Evangelizou a mulher, foi falando de Jesus, e a mulher começa a chorar, começa a sentir diferente, e foi tocada pelo Espírito Santo. Essa mulher, depois, convertida na igreja, teve um bom casamento e bons filhos, através da evangelização. Às vezes a gente passa, a gente vê
as prostitutas, travestis, essas pessoas que fazem programas, eu sempre oro. Nunca tive coragem de fazer essa experiência, e nem vou fazê-la. Mas tem gente que tem o fogo do Espírito Santo para evangelizar. Eu me lembro uma vez, como padre novo, chamei 2 casais da pastoral familiar. Falei, vamos no cabaré da cidade, às 3 horas, na hora da misericórdia, evangelizar as prostitutas. Não vou dizer o nome aqui do cabaré, que era famosíssimo. Quando nós entramos, tinha várias mulheres, mal vestidas, bebendo cerveja, e alguns homens saíram correndo, porque eram homens da paróquia, que estavam lá à tarde, ao invés de estar trabalhando, estavam lá se prostituindo. E foi um Deus nos acuda. Eu falei, não, calma, eu vim aqui só para rezar 5 minutos, me dê 5 minutos. E a gente falou do amor de Deus, falou da necessidade da conversão, da mudança de vida. E foi algo tão interessante que algumas vezes que eu fui nesta realidade, daquela realidade nós tivemos 5 mulheres que abandonaram a prostituição, a gente ajudou elas a saírem da prostituição. A dona do cabaré ficava horrorizada e queria perseguir a gente, mas como ela tinha fé, ela não tinha coragem de peitar o padre. E eu convidava as mulheres, quem quiser deixar essa vida, me procure que eu vou ajudar. E assim, 5 mulheres saíram, casaram, muitas ainda vivas, hoje vivendo bem com seus maridos. Mas eu passei por uma situação constrangedora, porque um dia eu estava na praça da igreja e uma delas vinha, bem mal vestida. Padre, eu preciso falar com o senhor, senta aqui no banco da praça. Fui evangelizando e ela fazendo o processo de sair da prostituição para ingressar na sociedade e ser uma pessoa livre disso. No outro dia, 3 mulheres da paróquia foram no bispo para me denunciar que eu estava namorando com prostitutas na porta da igreja. É a hipocrisia de quem acha que é santo, de quem acha que está com as candeias acesas e com as ânforas cheias de azeite, e não está. Por isso que na igreja não há lugar para o orgulho. Quem é orgulhoso, quem é fariseu, pode ficar na igreja, pode morrer na igreja, mas nunca vai ter a santidade. No meu seminário menor tinha um seminarista caxia, que sentava no primeiro banco, o tempo todo olhando para trás, para saber quem não vinha na oração para depois ele criticar. Resultado, deixou o seminário depois, nem sei onde anda, e nem fé tinha. Fariseu. O fariseu não vinga, porque o cântaro dele não tem o azeite, a água viva de Deus. A candeia dele parece que está acesa, mas está queimando o pavio, está apagando. Vigiai e orai. Esse é o caminho nosso. O caminho de uma conversão permanente. Vocês que recebem a crisma, esse óleo que a gente recebe na crisma, aquela oração bonita que a gente vai fazer, é para animar a nossa alma na vivência dos dons batismais. Que coisa linda e profunda. A crisma é como se ela tivesse aumentando a força da veste que nós recebemos no batismo, para nos embrulhar na graça de Deus, do Espírito Santo, para nunca pertencermos ao mundo, para nunca ficarmos sem o azeite da perseverança, das boas obras. Eu espero, meus irmãos, que este evangelho, que esta mensagem de hoje, nos ajude a pensar, como eu estou me preparando para a morte? Como eu estou vivendo nesse mundo para entrar na celestial glória? O mundo não está fácil. Nós estamos caminhando para uma coisa aí que a gente não sabe como vai ser. Nós não sabemos como será até a condição do alimento no futuro. Se vier uma guerra mundial,
se vem tudo isso, como que a gente vai fazer? Nós precisamos treinar para isso. Plantar o nosso quintal. Aqui eu vejo muitos quintais enormes, só tem cisco, timbete e erva daninha. Não tem um pé de jiló, não tem um pé de quiabo, não tem um pé de mandioca. E vocês comprando mandioca no supermercado. Use a terra. Planta cebola. Planta um pé de uma moita lá de bananeira. Nós temos que começar a viver isso. Daqui a uns tempos a gente vai ter que viver assim. Você vai ter que comer daquilo que você tem no quintal. A preguiça é uma desgraça. É uma ventania do mundo. A gente fica tudo pregado na televisão, na internet, no zap, e esquece das coisas. Outro dia um marido me disse, depois que minha mulher descobriu esse mundo, a casa nunca mais foi limpa. Só sujeira e desordem. Mas é claro, perdeu a disciplina. Nós precisamos de disciplina, de ordem na nossa vida. E isso é o Espírito Santo que dá. Porque devemos estar sempre com azeite na mão, para não apagar a luz do batismo, porque a gente não sabe que hora Jesus virá. Será que não está nos tempos da volta de Cristo? Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que ainda vai demorar um pouco. Às vezes eu fico fazendo as contas. Mas parece, Padre Rosimar, que a gente está indo para esse tempo. Então, o que a gente precisa? União na família, gastar menos, economizar todo dia energia, água, plantar o quintal, ter as coisas de comer ali no quintal, economizar shampoo. Para que comprar um shampoo caro se você pode comprar um shampoo mais barato e fazer a mesma coisa? Se agora o arroz, como lá em Formosa, estava 18, está quanto agora? 32, Reginaldo? 32. Você vai caçar outra coisa. O macarrão picado sai mais barato, compra o macarrão picado. A carne tal está cara, você é sábio, você é cristão, você vai comprar uma carne mais barata. Na quarta e na sexta você não vai comer carne, vai fazer penitência, vai economizando. Você economiza R$2 aqui, 3 ali, 4 ali, 5. No final do mês, poxa vida, economizei 300 conto. Em 10 anos dá R$30 mil. Os tempos são difíceis. Para que comprar um sapato tão caro, se um sapato mais barato dura mais do que aquele? Para que comprar roupa de marca, essas coisas tão caras? Se você mandar, às vezes, a costureira fazer a roupa, fica mais barata. Ah, mas eu quero ter a etiqueta. E etiqueta não leva ninguém para o céu. Etiqueta não enche barriga. Já falei aqui uma vez e lembro a frase do meu avô que falava muito. Para viver o luxo, muita gente faz padecer o bucho. Tira da boca para viver o luxo. Isso não é certo, não. Quem é de Deus vive no sopro do Espírito. Vive a pobreza, vive a simplicidade. São Paulo diz, sei viver na fartura e sei viver na penúria. Nós temos que preparar para isso. As coisas no mundo não são muito promissoras. A gente tem que aprender. Se você, eu quero reformar minha casa porque meu cunhado reformou a dele. Mas precisa? Não. Aguenta mais 2 anos, economiza 2 anos, depois você pinta. Eu quero trocar meu carro. Mas precisa? Porque às vezes não precisa. Tudo é condução do Espírito. Quem é do Espírito Santo, organiza sua vida. Eu conheço pessoas que vivem salário mínimo com vários filhos. Eu perguntei uma vez para um casal, como é que vocês conseguem viver? A graça de Deus. A gente vai aprendendo a viver. Economizando, tendo paciência. É assim. Tem gente que não tem paz, tem dinheiro e não tem paz. Tem gente que é pobre e tem paz. Porque tem o Espírito Santo.
O sopro do mundo é consumismo, é gastação, é isso, é aquilo, compra isso, compra aquilo. Enquanto que quem vive no sopro do Espírito, penitência, resignação, humildade, pobreza, simplicidade. Toda família precisa ter uma poupancinha de reserva. Por mais pobre que seja a família, economiza R$10, coloca na poupança. Tem uma conta aí de banco eletrônico, não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Mas, Reginaldo me ensinou isso. Na LS tem uma caixinha onde você coloca a sobrinha, você vai colocando lá. Aí você esquece a caixinha. Depois, um tempo, você olha, tem muita coisa na caixinha. Você vai economizando. Joga R$2, joga R$3 na caixinha e vai rendendo. É assim que a gente administra a nossa vida. Com muita paciência, com muita oração. Uma casa que reza, que invoca o Espírito Santo e que deixa o sopro do Espírito vir, nunca vai faltar o azeite. Nunca. Mas quem vive no mundo, não só vai faltar o azeite, mas o mundo ainda vai apagar o pavio que está aceso. Que Nossa Senhora da Luz nos ajude a viver na luz do seu Espírito. Amém.